Bom, Elson, a satisfação muito grande estar aqui com essa oportunidade de discutir a CIUC, né, a sociedade. É interessante notar que os três aos quais o Alfredo se referiu, que o João Cese, o Elson Pen e eu, nós somos sobreviventes, né? Daquela, porque em 92 nós registramos os estatutos da sociedade em cartório. Os estatutos, aliás, o João Cese vai fazer uns comentários sobre os estatutos aí. Não é? O Elson falaram um pouco também sobre aplicações concretas. Eu vou fazer um geral aqui. Mas o que acontece então é que nós três escapamos em 92. Essa sociedade ela nasceu em apoio à instalação da UENG, em que então aí o Elson Penha, o João Sense são precursores importantes. Então, esses dois engenheiros, né, são empresários, né, que têm a preocupação de empresário de estar brigando com o mercado, mas ao mesmo tempo eles têm a nossa preocupação. Sabe? Eles sabem que sem tecnologia não tem economia, né? Mas eles têm que estar brigando com o mercado. É um peso que nós, outros acadêmicos, não temos tão a ponto de nos incomodar tanto, né? É por isso que essa parceria é importante, né? Você tem empresários que pensam como o João César e o Elson Penha. Foi isso que foi essa combinação que levou a Europa para frente, Estados Unidos. Isso aí, eu próprio tenho essa experiência que eu trabalhei em 70, 71, eu como preocupadíssimo com o conhecimento, pelo conhecimento, mas eu fui, eu fui nutrido pela empresa, né? Pela Omega e companhia. Eles pagavam para a universidade para eu fazer o que eles queriam. Essa parceria que faltou no Brasil, falta até hoje, né? Um motivo que vai nos levar a CIUC. Né? Mas então é o seguinte, para ir a fundo na questão, eu diria o seguinte, que nós somos homens, né, corajosos, com coragem para olhar de frente aos problemas. Né? Então, um problema que nós temos, eu diria, eu faria apelo ao Pompeu, quando falou aí do Mário Pedrosa ao Lula. Né? Então, o Mário Pedrosa é uma cabeça prodigiosa, né? E tinha propostas excelentes. Em 78 parece que ele encontrou o Lula, né? E a questão é a seguinte: por que que as ideias do Pedrosa acabaram não foram para frente? Quer dizer, não foram as ideias, sim, mas não foram colocadas em prática. Por quê? O Lula começou muito bem por um lado, porém, né, depois deu no que deu, como nós estamos vendo onde é que a gente vai chegar. Não é? Então é o seguinte: eu quero fazer concretamente uma apresentação, o porquê de uma sociedade dessa, porquê, para quê, como. Por quê, para quê e como. Né? Eu prefiro começar, talvez, não é exagerando, não, é ser simplesmente realista. O que nós queremos na vida, em última análise? Assim? A gente nem se preocupa com isso, mas está na base da nossa preocupação. É sobrevivência, sustentabilidade dessa sobrevivência, com uma qualidade de vida decente, né, para todos, sem distinção de raça, cor, etc. Né? Mas também nós temos a preocupação seguinte: nós queríamos ter a consciência tranquila de poder esperar um tempo de sobrevivência de vida, de permanência de vida no planeta, um tempo decente. Né? Inclusive, do jeito que foi a educação jesuítica que eu recebi, né? A gente teve na cabeça um negócio chamado eternidade. A gente sempre, religiosamente, trabalhou com essa muleta aí, né? Eternidade. E quando a gente cai na real, a gente vê que a eternidade tem que ser substituída, no melhor das hipóteses, por alguns bilhões de anos, né? E, lamentavelmente, é o seguinte: quer dizer, o fato de a gente ter na nossa consciência, né, Pompeu, essa certeza de que a gente vai ter um tempo de vida no planeta,
um tempo razoável de vida, faz parte da nossa satisfação. Mas, Celson, é o Zé Pompeu que está falando aqui, e parece que existe um hiato. A gente tem a eternidade e tem o tempo presente, mas Sim, não sim. tem, a gente não consegue pensar em Claro, 50 claro. anos, 10 Não, não, anos, não. 5 Claro, anos. claro, claro, claro. O que eu quero dizer é que isso aí se alojou nos neurônios dos indivíduos, né? Então, quando ele sabe, mesmo que a eternidade não seja muito possível, né? Mas se ele pensa aí 1 bilhão de anos, já está ótimo, né? Já está muito bom para os normais. Porque tem camarada que, se ele concluir que em menos de 3 bilhões de anos, né, o planeta vai ter virado fumaça, né? Ele perde o sono. Mas não estou falando das pessoas chamadas normais, né? Agora, então, sem problema. Uma coisa é a gente falar na questão do tempo real, etc. Outra coisa é o tempo subjetivo, né? Um trabalho até que eu fiz, etc. Né? Mas então é o seguinte: quando eu coloco essa questão aí, que para nós é importante a gente prever, ter a expectativa de que nós vamos ter um tempo de vida no planeta, um tempo satisfatório, para você não se preocupar com isso, porque quando você cai na real agora, isso aí é uma ilusão. Frente. O, por exemplo, tem um jornalista aí chamado Roger Harbin, analista do meio ambiente da BBC, que tem um artigo que está aí no YouTube, por aí, que diz por que o calor recorde no hemisfério norte indica que algo pior está por vir. Isso não é novo. Né? Algo pior está por vir. Você tem um calor que preocupa. Você imagina 40 e não sei quantos graus lá no Canadá, um dos países mais frios do mundo. Eu experimentei um pouco do inverno deles lá, não gostei não, é melhor. Entretanto, com picos de temperatura desse porte, e na Sibéria, idem. Né? Então, esse jornalista ele se refere à baronesa Washington, que é autora de uma lei de mudança climática do Reino Unido. Ela comenta o seguinte: cientistas preocupados não estão mais preocupados, estão apavorados. Quando você raciocina um pouco, você tem motivo para isso. Né? E a Margaret Thatcher, que é química, competente, né? Continuando, ela comentou o seguinte: a mudança no futuro provavelmente comparava implicações à descoberta da divisão do átomo, vai haver resultados que podem ser ainda mais abrangentes. A Margaret Thatcher, como química, ela sabia o que estava falando, inclusive ela não estava falando sozinha. Ela estava sendo assistida pelos maiores cientistas do mundo, não é isso? Então ela até comentou: não adianta discutir, dizer quem é responsável, quem deve pagar, não. O sucesso só virá se a gente conseguir enfrentar os problemas num vasto esforço de cooperativa internacional. O que eu quero dizer é que esta é a realidade. Né? Os maiores cientistas estão apavorados e a solução o pessoal só vê num acordo internacional. Né? Então, o jornalista comenta ainda que essas palavras fortes elas são mais significativas ainda quando você leva em consideração que elas estão sendo ditas por uma líder mundial de direita, né? De direitona, né? Não um hippie, como eu era em 1970, certo? Então, aí eu pergunto agora, qual é a nossa realidade no Brasil? Eu diria o seguinte: no Brasil, nós temos motivo para ficar mais apavorados ainda. Okay? E além de ficar mais apavorados, não precisa explicar muito porquê, também envergonhados, agredidos, humilhados. E a gente está num país onde está acontecendo isso aí. Eu me lembro quando eu estava na Europa, na década de 70, eu me sentia muito orgulhoso, muito realizado de ser brasileiro. Eu era bem. Hoje, um pouco. Não tem como você se sentir tão respeitado hoje como eu me senti naquela época, não. Hoje eu me sinto envergonhado. Quer dizer que. E quais os motivos? Veja bem, no Brasil, quais os riscos que nós temos para
que vai ao encontro disso tudo. Porque a gente pode ficar mais apavorado do que os cientistas ali, né? Bom, basta você olhar a velocidade da destruição das nossas florestas. Eu chamo a atenção para que tudo isso que eu estou dizendo aqui tem uma ligação existencial com a Silk, que eu vou colocar há pouco, né? A destruição das nossas florestas é um negócio assim que humilha. Sabe o que quer dizer destruir milhares de quilômetros quadrados de selva, gente? O que representa 1 quilômetro quadrado de selva amazônica? Quanto custa isso? Né? O que acontece é o seguinte, como disse lá a Tati e outros, é o seguinte, o planeta, o pessoal tem que trabalhar junto para evitar essa destruição, somente assim. Mas a estupidez humana faz com que, numa situação dessa, você tem um chefe de Estado discutindo aí, ameaçando fazer bombas incríveis, né? Esmagar de não sei quem mais, tanto o Putin, pega aí o Putin, Xi Jinping e Biden, o que esse pessoal está falando, né? Não é hora, qualquer macaco retardado sabe que você tem que pensar igual a Margaret Thatcher, tem que ter união, né? Então, no Brasil, você tem isso aí, essa destruição de floresta. O Rio Doce chegou a morrer na praia. Vocês se lembram disso? O Rio Amazonas está sendo engolido pelo oceano. Daqui um tiquinho vai ter água salgada aqui em Minas Gerais, né? Desse jeito. Né? Bom, isso aí, soja, né? O nosso povo sem educação, sem instrução. Né? E nós temos distúrbios sérios aí na política, na economia, no nível moral, etc. Não é isso? Na economia, persiste uma rota de diminuição de nossa autoestima, de nossa autossuficiência, aliás, né? Produção dos produtos básicos nossos, de serviços, indústrias e empresas. A nossa economia é muito reduzida a um comércio ridículo de comprar e vender o que outros pensam e fazem. Se você depende de comprar e vender o que outros fazem, você será eterno escravo desse pessoal. Porque eles sempre sabem o que. Eles não vendem tudo que eles estão pensando, nunca. Um bom engenheiro numa boa empresa, ele mantém o emprego dele não publicando tudo. Não? É o contrário da universidade. O máximo que você publica é seu sucesso. Uma empresa pode ser o contrário. O mínimo que o engenheiro publica que é o sucesso dele. É isso? Por outro lado, nós nos perguntamos o que a gente pode esperar para 2023. Por exemplo, nós temos a impressão de que nós temos um Ministério da Educação, um Ministério de Ciência e Tecnologia. Não dá para perceber isso, né? E nenhum país se desenvolveu sem ciência, educação, arte e tecnologia. A tecnologia, a arte também faz parte, porque ela ajuda a moldar cérebros, etc. Não é isso? O que nós temos no Brasil? A gente não nota que tem Ministério da Educação, não nota que tem Ministério da Ciência e Tecnologia. Esses dois ministérios deveriam ser os mais importantes. O que a gente vê, então, nos países desenvolvidos, é que essa coisa aí é natural, está no DNA deles. O governo, quando tem um problema que ele não consegue resolver, a universidade resolve para eles. Idem para as empresas e idem para as Forças Armadas. É uma convivência natural. No Brasil está bloqueado há mais de 100 anos. Então, é um milagre que a gente esteja desse tamanho, não é isso? Então, aí nós temos que ter essa pergunta agora. Em 2023, nós queremos ver se nós vamos ter pelo menos um Ministério da Educação, da Ciência e Tecnologia, etc. Isso. Como é que e os cidadãos, em 2023, como é que vão reagir? Mesmo se mudar a situação hoje, vai haver mudança muito importante, é difícil isso aí. Porque o Centrão vai continuar, etc. Né? Não vamos discutir isso aí, não é? Então, o que acontece é o seguinte: qual é o percentual de brasileiros que vão poder contar com educação, ciência e tecnologia? Portanto, que percentual de brasileiros, né, vão ter a sua mentalidade não tão fatalmente asfixiada, né? Porque
infelizmente o Valdo não está aqui, mas ele ia falar muito da relação entre escravidão e corrupção. O grande problema da corrupção é que a corrupção lá em cima, entre os mais importantes do país, os políticos, juízes, etc., dão um péssimo exemplo para a juventude. Isso desanima as pessoas, né? Então, essa é a nossa preocupação. Vejamos bem, se o Brasil continuar desse jeito, em 2023, com essa estrutura que por que que como é que o comportamento inteligente europeu, como eu disse, quando tem um problema sério no governo, ele vai para a universidade. Agora, você não precisa de ter só gênios da universidade, não. Tem que ter o hábito de fazer isso. Ainda a universidade que não dá esse apoio para o governo, né? E lá na Europa eles tiveram a sorte de ter a desgraça da guerra que obrigou o pessoal a trabalhar, a fazer o máximo. Não é isso? Aliás, o cérebro humano ele é dotado de superpoderes. Quanto maior o desafio, mais competente ele é. Ele se comporta. Os europeus tiveram essa vantagem, então. Eles tiveram cérebros se comportando com o máximo de eficiência e tudo, né? E aí, importante, né, Pompeu, que o Mário Pedrosa ele viveu essa realidade, né? Ele foi para, como você disse, foi para a Suíça com 13 anos de idade. É isso? E trouxe ensinamento, formou uma mentalidade muito importante que, lamentavelmente, né, etc. Então, aí o que acontece? Então, nós temos essa pergunta angustiante. Mesmo que haja uma mudança importante na liderança política, em 2023, essa influência negativa que a gente tem hoje, ela vai persistir de uma forma ou de outra. Eu vejo um pouco difícil nós aqui entramos lá no Congresso, mudar a cabeça lá de um político, de um deputado, de um senador, é um pouco complicado. E se você muda de um e os outros, né? Então, aí, a sociedade que nós estamos costurando aí, ela tem muito a ver com isso, né? Porque então ela vai constituir um espaço no qual o que a gente vai fazer em benefício do país não pode ser contestado por ninguém. Nós não precisamos ter o receio de ser preso pelo que nós estamos falando. Quando eu voltei da Europa, em 74, eu tinha receio de fazer um artigo teórico e ser mal interpretado, né? Porque ainda tinha gente morrendo por causa das suas ideias, não é isso? O mais importante professor um dos mais importantes professores da Universidade Federal de Minas Gerais teve um problema muito sério. Ele é um dos pais da física em Minas Gerais, o professor Francisco Magalhães. Ele teve um problema muito sério que a polícia foi na casa dele e pegou um livro de física que era o estado sólido. Estado sólido é qualquer sólido, né? Então, eles pegaram o livro dele, foi um problema. Ok? Pô, nós não corremos. O João César diz que não tem medo de ser preso. Tudo bem, mas nós não precisamos ter medo nenhum. Mas nós não precisamos ter medo nenhum. Se nós fizermos um espaço no qual a gente tem um espaço para respirar em qualquer situação que apareça. Que imaginemos que apareça um presidente pior do que mais estranho do que o que nós temos no momento. A gente tinha que ter um espaço para respirar, puxa, né? Não tem jeito. De que uma das funções da sociedade civil que é esta aí, não é isso? Agora, como é que vamos fazer isso aí? O que acontece é o seguinte, eu acho que tinha que ter uma CPI na universidade, e a universidade ela tem um papel muito importante, né? Mas ela, no que concerne a tecnologia, ela anda muito a reboque das grandes empresas, né? A Petrobras, a Magnesita, etc. É muito importante que, como disse ali o ministro da Indústria e Comércio em 2014, se a universidade passasse para a sociedade o que ela tem de tecnologia, o país estaria em outro patamar. Ele era um professor universitário, RMG. Como é que tem a coragem de dizer que está deixando de fazer o óbvio? E, na realidade, nós temos que chegar às micro e pequenas empresas, às empresas de porte mínimo. Por outro lado, a universidade, como ela é um ser produtor de conhecimento de todas as naturezas,
É importante, então, que ela deve se organizar por algumas palavras-chave, né, que é universidade, sociedade, universidade, comunidade, sociedade, empresa. Então, a universidade, dentro da sua identidade, ela tem que dar um jeito de ir à comunidade agora, mas para tudo. Pegando a tecnologia que ela produz, tinha que abrir a possibilidade de fornecer essa tecnologia para qualquer fabricante de pirulito, né, consertador de bicicleta, etc. Mas também olhar o lado espiritual das pessoas. Se você, então, o que a comunidade está precisando? O único jeito é de ir lá perguntar, certo? Não adianta a gente pegar aqui o professor de ciências sociais, falar, eu entendo de comunidade do mundo inteiro, e já chegar com as questões prontas. Pode dar errado. Tem que chegar e perguntar. Então, a proposta aí, a proposta da CIVIC é o seguinte, é que pegue aí os professores universitários, eles já têm uma rotina. Felizmente, aí o pessoal em São Paulo vai comentar com a gente e dizer que já, no Rio de Janeiro também, lá com o Pompeu, que já faz alguma coisa da natureza disso que nós estamos propondo. Nós estamos propondo exatamente um compartilhamento interuniversitário para cada região dar notícia da sua realidade. Nós não podemos, aqui de Minas Gerais, chegar lá em São Paulo com as receitas para as nossas demandas da comunidade aqui, não. Porque pode acontecer que não tem gente da comunidade aqui que está precisando de enxada para capinar feijão. E enquanto lá em São Paulo é mais provável que o cara está querendo comprar um trator, né? Então, por outro lado, você tem que ouvir a alma das pessoas. Como é que as pessoas estão satisfeitas com a sua religião, com a sua igreja, com a sua escola? Na sua escola física elementar está sendo bem ensinada? Sem física elementar, um país não vai para frente. Ok? Então, o que acontece? Se os professores mandam uma rotina que já se faz, é rotina na universidade. O professor manda o aluno fazer trabalho de campo, né? Ouvir e leva aquele material e lá faz monografias, pastéis. Então, isso aí já é uma prática. Né? Um professor de sociologia, de psicologia, de filosofia tem mais motivo ainda para isso. Né? Então, uma vez que o cidadão vai e chega lá na comunidade, ele vai ouvir tudo. Então, a comunidade, temos que prestar atenção, é uma totalidade. A comunidade é todo mundo, compreende? É de gente que não tem emprego, de gente que não tem como encher os pratos hoje, né? E está precisando, então, de Bolsa Família, como o Elson defende com tanto orgulho, mas isso é uma parte da comunidade. Os engenheiros que estão na comunidade, os donos de botequim, todo mundo é comunidade. Esse pessoal pode não estar tendo problema de conta bancária, pode estar vendo a sua poupança crescer, mas ele pode estar sendo infeliz. Né? Então, seria importante conseguir conversar com esse pessoal. Então, esse passo de ouvir é fundamental. Ouvir para saber. Certo? Para cada região, vai ouvir o que a região tem para dizer. E vai variar de uma para outra. Certo? Vai variar de uma para outra. Bom, mas isso então deve ser uma rotina. Né? Então, o que acontece é o seguinte: para fazer o quê? Exatamente para pegar a ciência, a educação, a arte, a tecnologia que a universidade produz, inclusive usando essas coisas aí, através dela fazer as perguntas adequadas, ouvir adequadamente. E uma vez que ouviu, saber trabalhar aquele material, trabalhar com ele tecnicamente, cientificamente na universidade e ver se construir alguma coisa que vai ser útil para a comunidade, para levar lá para fazer funcionar. Isso aí é para fazer a transferência e inovação tecnológica. Né? Para isso aí é fundamental essa coordenação aí, universidade, sociedade e empresa, que é assunto de governo.
E como é que um governo corrupto vai fazer isso? Né? Essa é a questão. Né? Então, como eu estou dizendo, então a proposta aqui é um compartilhamento entre professores. E nós temos esse nome e agora cada região pode estar fazendo alguma coisa que tem outro nome, mas tem uma equivalência. Eu fiquei surpreso de ver entre os convidados do Alfredo iniciativas que coadunam com essa aí. Fiquei satisfeito também de ver o Luiz Gonzaga dizer que ele tem preocupações similares, por isso ele já foi convidado para fazer parte da sociedade, né? Um convite estendido a todos, né? Contamos com vocês lá, Pompeu, na Federal no Rio, né? Etc. Né? Então é o seguinte, como eu não consigo fazer a Universidade Autônoma de Minas Gerais, isso vai ficar por enquanto um sonho, mas eu não perco essa intenção, não, essa vontade. A sociedade, a gente está propondo que ela seja instituída assim com perspectiva de departamentos. Né? Então, eu proponho, por exemplo, um departamento de física, neurociência, filosofia, psicologia, né? Um outro de linguística, etc. Né? Etc. O departamento do João Sense é de ciência política. O João ele é vivido nesse assunto, não é isso? Um outro aí que vai ajudar nas engenharias, etc. O Elson Penha, que é um engenheiro competente, que foi supervisor da CEMIG, superintendente da CEMIG em Minas Gerais, tem muito a colaborar por aí, não é isso? Eu, pessoalmente, é o seguinte, a minha dependência, a minha cocaína, é o estudo da consciência, viu, Pompeu? E o que acontece? Então, um capítulo do trabalho mais importante que eu estou fazendo, que vai entrar como um patrimônio da CIUC, é o que eu chamo de física da natureza do ser humano. Um capítulo desse trabalho aí é essa consciência na terceira idade que nós devemos ao Alfredo. Porque foi o Alfredo que chegou e me intimou. Você faz um trabalho sobre isso aí. O Alfredo, mas não está pensando, não, mas você já falou, né? Então, o Alfredo é um coautor muito importante dessa consciência da terceira idade, porque tem um capítulo importante do meu trabalho maior, talvez um trabalho mais importante da minha vida, que começou quando eu tinha 16 anos de idade, né? Que eu me perguntava o seguinte, como é que palavras etéreas provocam distúrbios de energia no corpo absolutamente sem controle, né? O distúrbio de energia é tão grande que vê essa vergonha que a gente, triste, que a gente vê todo dia no Brasil. Feminicídio. O marido desferiu 30 facadas na namorada porque não concordava com o fim do namoro, etc. É isso? Como é que isso acontece? É uma questão, tem uma questão de física aí, energia física, né? O fato de você não controlar a energia, o que acontece? Não adianta você ter a consciência, né, Pompeu, de que é um absurdo. A consciência não trava essa física aí, não, que está no corpo. Né? Então, a minha preocupação aí com a física da natureza do ser humano é entender a simplicidade mecânica dos pés para andar, a complexidade neurofenomenológica, neuronal, para pensar no cérebro. É isso? E daí fazer, então, o seguinte, o meu grande sonho que ficou para trás, que eu queria ser um psicólogo, eu acho que eu estou me transformando em um psicólogo, vou ter tempo, eu estou jovem ainda eu tenho tempo de vida ainda para isso aí, né? Mas então, para fazer, então, essa física da neurociência do ser humano, um capítulo importante é essa consciência que está sendo publicado aí, né? Um outro importante, esse trabalho está sendo rodado aí, e um capítulo importante que vem aí é que eu chamo de bases científicas para a psicologia. É isso? Que então daí deve surgir. Isso aí já faz parte de patrimônio da CIUC. A CIUC não tem dinheiro, mas nós vamos colocar toda a produção científica, esse tudo que eu estou fazendo vai entrar como patrimônio. Além disso, eu estou entrando também com um andar e um térreo no centro de Divinópolis, para colocar lá uma placa
Sociedade de Interação Universidade-Comunidade. O João Senzi já tem uma chave de um dos cômodos aí, onde ele vai colocar um dos escritórios da sua empresa. A Sensu, que é uma empresa de mais de 26 anos, da maior importância, né? E vai estar dando uma ajuda muito importante para a CIUC, né? Bom, além desse espaço aí, o João já tem uma chave, né? Eu tenho também um terreninho de 1 hectare de espaço rural, a 13 quilômetros do centro da cidade aqui, onde há uns 60 anos não se corta uma árvore. É isso? Então, eu tenho duas construçõezinhas que estou levando em frente, com água, luz, etc. Eu vou colocar aquele espaço ali à disposição da CIUC também. É isso? Além disso, na estância de Furnas, tem um condomínio lá do ex-diretor da Faculdade Newton Paiva, Universidade Newton Paiva, nesse, ele tem uma estrutura hoteleira que é compatível com o primeiro mundo. Lá você pode colocar facilmente encontros de 100 pessoas, etc. Isso está à nossa disposição para fazer encontros, né? E ali, a represa de Furnas está mais perto de São Paulo que de nós aqui. Então, o pessoal lá de São Paulo, mas esse espaço ali já é muito frequentado por paulistas e cariocas, sobretudo, né? Então, está tudo isso aí, está na nossa